Declaro aberto a 39ª sessão ordinária e a ordem do dia da Câmara Municipal de Mairinque para a deliberação dos projetos 111/2025, 112/2025, 113/2025, 115/2025, 116/2025 e projeto 78/2025 de autoria do Executivo. Peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Rafael da Ípica. Presente. Vereadora Rosido Cris. Presente. Vereador Cris Pneus. Presente. Vereador Rogério Mecânico. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jacques. Presente. Vereador Paulo Marrom. Vereador Alexandre Peixinho. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Galego da Fundaria. Presente. Vereador William Mendes. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei número 111/2025. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, dispõe sobre a criação do programa de xadrez nas escolas no âmbito da rede municipal de ensino do município de Mairinque e das outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Marrom. Peço ao senhor secretário Atendendo o munícipe no gabinete. Obrigado. ao senhor secretário Obrigado, que existe presidente. a presença de todos os vereadores. Em discussão, projeto de lei 111/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o projeto de lei 111/2025L. Projeto de lei número 112/2025. Autor, vereador Biolo. Assunto, denomina o logradouro público que especifica a rua Cristino Honorato Duarte. Em discussão, projeto de lei 112/2025L. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Biula. Pode fazer a leitura da biografia, por favor? Peço ao senhor secretário que faça a leitura da biografia do referido projeto. E votação nominal, tá bom? Biografia acho que é justificativa, né? Deixa eu ver. Tem aqui, ó. Biografia de Cristino Honorato Duarte. Cristino Honorato Duarte nasceu em 16 de julho de 1920, na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. Ainda jovem, fixou residência em Mairinque em 1944. Ingressou na Estrada de Ferro Sorocabana e, na condição de ferroviário, permaneceu até 1974, quando aposentou-se. Em 1957, casou-se com Antônia Teresa Belo Duarte e dessa união nasceram os filhos Sérgio, Paulo e Damares Teresa e posteriormente integraram a família a nora Sara Regina e o genro Daniel Carlos e depois os netos Daniela e João, Bruno, Tiago e Tamara, Caio e a bisneta Júlia. Fiel de Jesus Cristo, de acordo com a fé e doutrina da Congregação Cristã do Brasil, tornou-se músico tocando trombone por muitos anos. Foi regente da orquestra e, dedicando-se ao ensino, compartilhou seu conhecimento, contribuindo para a formação de muitos músicos. Ele também exerceu a função de tesoureiro na administração da igreja em Mairinque, assumiu este ministério e conduziu até o fim de sua vida. Ele partiu em 25 de janeiro de 1995, deixando-nos uma profunda saudade. Embora tenha levado uma vida simples, deixou um legado repleto de sabedoria, respeito, amor ao próximo e, acima de tudo, de fidelidade a Deus e à família, sendo feliz, vivendo com dignidade. Em discussão, projeto de lei 112/2025L. Respeitando o pedido de questão de ordem do autor e vereador Biula, peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a deliberação do projeto 112/2025.
Vereadora Rosido Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneus. Aprova. Vereador Rogério Mecânico. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Tulo Camargo. Aprovo. Vereador Galego da Funeraria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Projeto de Lei 112/2025, aprovado por 12 votos a 0. Projeto de Lei número 113/2025, autor, vereador Rafael da Hípica. Assunto: dispõe sobre a criação do programa Distribuição de Kit de Alimentação, destinando os pacientes da Rede Municipal de Saúde de Mairinque, que realizam tratamento médico em outros municípios, utilizando o transporte público municipal e das outras providências. Em discussão, projeto de lei 113/2025L. Peço que a palavra. Senhores vereadores, público presente e amigos internautas, nós pensamos na elaboração e apresentação do projeto 113/2025, que cria o programa de distribuição de kit alimentação para os pacientes da Rede Municipal de Saúde que realizam tratamento médico em outros municípios. Na prática, o que significa isso? Nós sabemos que muitos munícipes, a maioria idosos, fazem tratamento de saúde fora do município. Exemplo, hemodiálise. E muitas dessas vezes eles saem do município contando moedas. Não tem aonde se alimentar na residência que ele faz o tratamento de saúde. Quando eu digo residência, residência hospitalar. Além de não ter o dinheiro, quando tem esse dinheiro, sai muito fraco e não consegue se deslocar até um restaurante ou uma cantina para fazer essa alimentação. E aí nós sabemos que o idoso, né, que faz um tratamento, por exemplo, como hemodiálise, sai debilitado. E o quanto esse kit alimentação pode ajudar, inclusive, na recuperação deste paciente. Estava conversando com o seu Joel no no intervalo regimental, e o mesmo me informou que, quando ele chega nesses hospitais que ocorrem esses tratamentos, ele encontra com outras vans que vêm de outros municípios. E nós temos municípios que cedem para o paciente esse kit alimentação. E aí nós podemos ouvir os relatos do quanto isso é importante para o paciente, para a recuperação dele, para ele estar bem na ida e no retorno desse tratamento. E o quanto essas pessoas são gratas ao município. Quanto essas pessoas se sentem como uma justiça social, entendendo que o seu imposto está sendo bem empregado, inclusive para a recuperação da saúde dele, recebendo esse kit de alimentação. O quanto as famílias ficam tranquilas ao saber que o paciente será atendido com esse kit de alimentação. Nós estamos falando de alimentação. Estamos falando de pacientes em condições, né, de tratamento, condições de cuidado com a saúde. E aí, seguindo o modelo de outros municípios que instituíram o programa de distribuição do kit de alimentação para pacientes da Rede Municipal de Ensino, e deu super certo. Foi o que nós apresentamos aqui. Conversando com o prefeito e secretário de Saúde, os mesmos têm a intenção de implementar esse projeto e pediram para que, antes de nós aprovarmos aqui na Câmara de Vereadores, nós possamos fazer um levantamento, nós, a Prefeitura, fazer um levantamento e quantificar quantas pessoas necessitam desse kit de alimentação. Fazer um estudo com base nos últimos 2, 3 anos, e aí nós temos, né, um número que pode variar para mais ou para menos. Há pacientes que concluem o tratamento, outros vão iniciar, então há uma variável. Então, é nesse contexto que nós vamos hoje, e aí eu peço para nós termos esse tempo de fazer esse levantamento, porque mais importante do que a aprovação da lei é a execução da lei, e a lei ser aplicada e a lei funcionar. Então, nós vamos pedir aqui o adiamento por
3 sessões da discussão desse projeto. E eu gostaria muito que todos aqui aceitassem o pedido desse adiamento. E é nesse contexto que eu coloco em discussão de adiamento por 3 sessões do projeto de lei 113/2025. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Alexandre Peixinho. Eu ouvi atentamente a fala de Vossa Excelência, conheço o coração de Vossa Excelência. Se os prefeitos tivessem esse coração, a população estaria sendo melhor atendida. Mas vou votar a pedido de Vossa Excelência o adiamento, veja a preocupação, só que, nesse mesmo caminho, o motorista que dirige essa van está com a sua diária com o preço de anos atrás. E o ano passado nós discutimos, porque numa van dessa pode ir 10, 12, 14. Então, se não está sendo resolvido o problema desse motorista, que precisa da sua diária para se alimentar também, porque está conduzindo esse carro, para ter uma boa alimentação, aonde ele se desloca e fica, você imagina se eles vão aceitar que o senhor faça esse projeto, que esse projeto tramite, seja aprovado e seja executado. Porque a desculpa, em uma das respostas, foi que ele já teria dado o dissídio, ele já teria aumentado o vale alimentação. Mas nós não estamos, quando a gente discute desse tipo de programa de alimentação, ou do direito que o motorista tem quando ele se desloca para atender um munícipe nosso, nós não estamos falando do vale alimentação dele, que não é para isso. Nós estamos falando do auxílio, o deslocamento que ele tem para sair, para comer, às vezes, que a gente sabe que perto disso aí sempre há um restaurante, alguma coisa, que é um pouquinho mais caro do que você consegue comer na sua cidade, ou você vai na sua casa, ou compra alimentação. Então, lógico, sou favorável a esse projeto. Se fosse inconstitucional, eu votaria a favor. Para esse tipo de coisa, não há discussão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O que é boa vontade de fazer, aprovar e fazer funcionar. Então, eu acato o pedido de Vossa Excelência, eu entendo, eu acredito, mas volto a falar, para elaborar um projeto desse e fazer executar, a pessoa precisa ter bom coração. E aprovar aqui e cobrar para acontecer. Pode contar comigo na empreitada para isso aqui. Como eu quero contar com os 13 vereadores, os outros 12 vereadores, para que a gente continue cobrando para que os motoristas e as pessoas responsáveis que acompanham os nossos doentes que vão fazer tratamento fora daqui tenham o seu direito respeitado e atualizado, não de coisa de anos. Acho que o último que deu atualização foi eu, como prefeito. Tá? Então, eu concordo, voto favorável ao adiamento deste projeto. Mas não podemos deixar cair no esquecimento. Em discussão, pedido de adiamento por 3 sessões do projeto de lei 113/2025. Eu peço que a palavra. Usei a palavra na discussão e agora estarei usando no adiamento. Eu conversei francamente com o nosso prefeito Eduardo e com o secretário de Saúde, senhor Gabriel. E os mesmos mostraram essa proatividade, essa vontade de implementar esse programa. Então, por isso que faz sentido a gente adiar ele, e tem os pareceres aqui constitucionais e bem fundamentado, que nós podemos seguir com a tramitação do mesmo, para que nós possamos implementar esse programa. Então, primeiro, sim, há essa boa vontade e, lógico, da nossa parte, há essa responsabilidade. Um outro ponto importante, que eu quero aqui fazer justiça, a respeito da diária dos motoristas. Essa é uma demanda que eu mesmo já fui muito cobrado. Posso citar aqui, já citei, o vereador Rogério mesmo, cobra muito, ele também é muito cobrado pelos motoristas, e nós tivemos essa conversa junto com a prefeitura. E o que eu acredito que deve estar acontecendo neste momento é fazendo um estudo de impacto financeiro para poder melhorar essa diária. Né? Então, é o que nós estamos dialogando, né, Rogério,
para que, de fato, esse pedido dos motoristas, que é justo, são pessoas que saem de madrugada, muitas das vezes, e nós, vereadores, reconhecemos isso, e não só nós, mas tenho certeza que a prefeitura e o prefeito e o secretário reconhecem isso, que merece sim ser valorizados. Entendeu? Então, eu acredito, e nós estaremos fazendo essa gestão junto ao secretário de Finanças. Inclusive, o vereador Jacques também foi cobrado essa semana passada, eu me recordo. Pegaram Vossa Excelência ali na praça e cobram. O vereador é a porta de entrada de toda e qualquer demanda. Então, tudo chega aqui, né, vereadores? Tudo chega aqui. Então, nós estamos, sim, dialogando junto com a prefeitura para que nós possamos valorizar essas pessoas que têm o nosso respeito e merecem essa valorização. Só um outro ponto que gostaria de falar também, aproveitando esse tema da saúde e os projetos que são aprovados aqui, que precisam ser implementados e não se tornarem leis obsoletas, é justamente a respeito do sensor medidor contínuo de glicose, que foi aprovado ano passado por maioria nessa casa, e nós já estamos articulando, junto com o secretário Gabriel, o mesmo já está tramitando, seguindo os trâmites legais para fazer a aquisição desse equipamento e colocar no braço das crianças que precisam. Então, eu fico muito feliz quando isso se tornar realidade, que é o que a gente espera, né? Que tudo que a gente aprova aqui, o prefeito sanciona, haja uma política para que se torne realidade e mude vidas, né? O sensor medidor de glicose, o kit alimentação, projeto do xadrez nas escolas e vários outros projetos que são aprovados aqui precisam, de fato, ser aplicados, porque eu tenho certeza que tudo que nós debatemos aqui, nós temos a real preocupação de impactar a vida das pessoas de forma positiva. Eu tenho certeza e trabalho diariamente para que isso aconteça. Muito obrigado a todos que se manifestaram a respeito, né, desse nosso projeto e conto com o adiamento por 3 sessões, do mesmo. Coloco em discussão o adiamento por 3 sessões do projeto de lei 113/2025L. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Vou acatar, sim, o pedido do senhor por essas 3 sessões, até mesmo porque, se nós intensificarmos a fiscalização nos contratos da saúde, nós veremos que haverá sobra de recurso para atender tanto o kit de alimentação para as pessoas que fazem tratamento fora, tanto para as diárias dos nossos motoristas, até mesmo para custear diária de quarto, quando há necessidade de pouso em alguma outra cidade que as pessoas precisam ficar, e também tanto para a compra dos medidores, né, desses aparelhos que medem continuamente a glicose. Então, intensificando a nossa fiscalização nos contratos, que não está havendo nenhuma glosa, está sendo pago na totalidade, e é sabido que o serviço não está chegando na totalidade na ponta, nós veremos que haverá sobra de recursos. E aí, sim, esses projetos que realmente humanizam o atendimento, né, da nossa população, poderá ser concretizado. Terá o meu apoio sempre nesse sentido, vereador, pelo adiamento e, posteriormente, pela aprovação desse projeto. Perfeito. Coloco em discussão o adiamento por 3 sessões do projeto de lei 113/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passo agora em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o adiamento por 3 sessões do projeto de lei 113/2025L. Projeto de lei número 115/2025. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto: institui o Dia Municipal pela eliminação da violência contra as mulheres no município de Mairinque. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Marrom. Eu quero adiar esse projeto por 3 sessões, por favor. Em discussão, a pedido do autor, o adiamento por 3 sessões do projeto de lei 115/2025L. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passo agora em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o adiamento por 3 sessões do projeto de lei 115/2025L.
Projeto de lei número 116/2025. Autor, vereador de Carlos da Padaria. Assunto, denomina praça pública que especifica José Carlos Mariano. Questão de ordem, presidente. Questão de... E também a mesma coisa. Questão- Para ler a biografia, por favor. Fiz, lê a biografia e... Nominal, votação nominal. Perfeito. Respeitando o pedido do autor, peço ao senhor secretário que faça a leitura da biografia. Biografia. José Carlos Mariano, carinhosamente conhecido como Satã, nasceu em Mairinque no dia 7 de outubro de 1952. Filho de Raimundo Mariano e Aparecida Alves Mariano, desde cedo demonstrou responsabilidade, força de vontade e dedicação ao trabalho. Aos 11 anos de idade, iniciou sua trajetória profissional na Prefeitura de Mairinque, atuando no setor de obras. Com o passar dos anos, destacou-se pelo compromisso e pela habilidade em servir a comunidade, chegando ao cargo de chefe da Corporação de Bombeiros, onde construiu uma carreira respeitada até a sua aposentadoria. Sempre ativo e comprometido com o serviço público, após sua aposentadoria em Mairinque, José Carlos seguiu contribuindo com o seu conhecimento e experiência na Prefeitura de Alumínio, onde permaneceu por mais 16 anos, exercendo o cargo de diretor de obras. José Carlos Mariano foi casado por 43 anos com Terezinha Santina da Silva Mariano, com quem construiu uma família marcada pelo amor e união. Dessa união nasceram suas 2 filhas, Cristina e Simone, e 3 netos, Lucas, Mateus e Isabel. Muito querido e conhecido pela população de Mairinque, Satã deixou um legado de trabalho, honra e dedicação. Sua trajetória é motivo de grande orgulho para todos que conhecem e para toda a sua família. Em discussão, projeto de lei 116/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Ed Carlos da Padaria. Bom, para quem não sabe, essa vai ser a praça ali onde o Zé Mauro mora, o Cacaco, e saiu o candidato vice-prefeito, é aquela praça ali. E aí resolvi homenagear o Satã, como era conhecido, né, Túlio? Um dos fundadores do Clube Conselheiro ali, o cara que se doou para a nossa cidade também, para a cidade vizinha de Alumínio, o cara que desbravou muito Mairinque. Então, nada mais justo do que essa homenagem para o grande mestre, chamava as pessoas sempre de mestre, né? Sempre estava lá na minha padaria, sempre junto lá, sempre comprando, brincando. E aí eu resolvi homenagear o Satã para poder aquela pracinha ter nome, ser denominada, onde as pessoas cuidam lá também e o pessoal ali, eles querem iluminar por conta deles. Então, só podia iluminar, deixar cuidada se tivesse denominação, e é isso que eu estou fazendo agora. Agradeço a votação e o apoio de todos vocês aí. É só, senhor presidente. Perfeito. Em discussão, projeto de lei 116/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra e respeitando o pedido de votação nominal do vereador e autor do projeto, o vereador Ed Carlos, peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadora Rosilio Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneus. Aprovo. Vereador Rogério Mecânico. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Galego da Funilaria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Projeto de lei 116/2025L aprovado por 12 votos a 0. Projeto de lei número 78/2025. Autor, prefeito. Assunto, altera e revoga o dispositivo da lei de número 3.072, de 16 de janeiro de 2014, que dispõe sobre os serviços de transporte individual de passageiros, táxi, no município de Mairinque e das outras providências. Em discussão, projeto de lei 78/2025. Eu peço que a palavra.
Senhores vereadores, público presente, amigos internautas, senhores taxistas do município de Mairinque, essa é uma demanda que chegou em nosso gabinete a respeito da alteração das cores dos veículos, que hoje os taxistas só podem usar branco, mas tem alguns taxistas legalizados que querem fazer o serviço executivo, por exemplo, em aeroportos, empresas, e não podem, né? Bem como um ajuste, e o projeto não trata disso, mas é uma medida que foi cobrada, né, para os alvarás saírem do bairro e ir para o ponto sede dele. Por exemplo, próximo ali do antigo açougue, Casa de Carne Rainha, né? Temos um ponto ali. E a denominação oficial daquele ponto, um ponto de táxi. Então, esses foram pontos levados até a administração, é uma cobrança de vários vereadores e de vários profissionais deste ramo, e tenho certeza que vai ajudar e muito essa categoria, principalmente, né, na padronização do táxi ou Uber Black. E, nesse contexto, eu coloco em discussão o projeto de lei 78/2025. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Rose do Cris. Quando foi recebido em plenário esse projeto? Esse projeto foi recebido no ano passado. Em plenário, presidente. Mas foi recebido semana passada. Semana passada? Isso. Houve alguma, por parte do Executivo, pedido de que fosse votado em sessão extraordinária? Houve, sim. Desse projeto? No final do ano passado. Estava incluído? Tem Estava, certeza? mas estava incluído, mas com o cancelamento da sessão extraordinária no final do ano passado, nós não conseguimos colocar esse projeto na pauta. Então, ele desceu aqui com pedido de urgência, né? Nós íamos, no final da sessão extraordinária, convocado para a deliberação de todos aqueles projetos, nós íamos chamar uma extraordinária, com base no pedido de urgência do prefeito, e votar esse projeto que faz e traz essas alterações para os taxistas. Inclusive, alguns tiveram um prejuízo, né, inclusive financeiro, que tinham comprado o veículo e já contando com essa alteração, e, por esse atraso, tiveram que devolver o veículo, né? Com a palavra, senhor presidente. Sim, com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Bom, apenas para esclarecer a categoria de taxistas, que com certeza deve estar acompanhando essa sessão, nos projetos que estavam tramitando em sessão extraordinária, que estava oficialmente convocada pelo nosso presidente, no dia 6, não me lembro agora o dia que foi a sessão extraordinária, mas esse projeto não estava incluso na pauta. Esse projeto não estava incluso na pauta, que seriam deliberados 17 projetos. Agora, eu fiquei sabendo que, se acontecesse a sessão extraordinária, o presidente convocaria no mesmo dia uma extraordinária, sendo que tem que ter as 24 horas para a sessão extraordinária nesse sentido. Então, senhor presidente, eu peço a palavra aqui para restabelecer a verdade dos fatos. Chegou a ser divulgado que os taxistas teriam, como o senhor falou, sofrido prejuízo, e numa das falas disseram que foi por minha culpa, em razão da liminar concedida pela Justiça. Ora, a liminar concedida pela juíza atingiu apenas os projetos que já estavam sendo recebidos naquele dia da sessão extraordinária. E, por sua vez, se não acontecesse se acontecesse a sessão, seriam deliberados, mas não aconteceu por conta da sessão ser suspensa pela liminar, pelos projetos que estavam tramitando, sendo deliberadamente de forma irregular aqui na sessão extraordinária durante o recesso. E o projeto de lei dos taxistas não fazia parte desse conjunto. Ressalto aqui, o projeto de lei não fazia parte desse conjunto de projetos que estavam sendo votados naquela sessão extraordinária no mês de dezembro. E para garantir que o cidadão tenha plenamente seu direito válido, tem que estar a lei vigente. A gente não pode prometer para uma categoria dessa que a lei será aprovada sem ter certeza do que vai acontecer. Então, sinto-se alguns
proprietários de veículos tiveram aí prejuízo, porém, o projeto de lei não era pauta naquele dia. Não era pauta. E, nesse caso, se houve atraso na votação, foi porque o próprio Executivo não solicitou extraordinária a tempo. E até chegou, pelo que eu vi, chegou a solicitar extraordinária posteriormente para outros 2 projetos que não incluíam ainda, não incluíam naquela época também o projeto do taxista, se o senhor bem lembra, né, senhor presidente? Então, o que realmente prejudica uma categoria é a desinformação. Meu compromisso aqui é com os fatos e com a realidade do que está acontecendo, com o regimento interno e com a deliberação responsável. Esse projeto não estava na pauta daquela sessão extraordinária. E, se fosse convocada uma extraordinária, aí sim. Mas a sessão foi suspensa por liminar. Então, deixando claro aos nossos colegas taxistas, esse projeto não fazia parte. Se houve alguma promessa para vocês de que poderia comprar o carro, que o projeto seria aprovado, infelizmente, a desinformação não chegou correta. Foi uma desinformação que chegou até vocês, porque, para assumir o compromisso assim, a lei tem que ser aprovada antes em plenário e sancionada pelo prefeito. Infelizmente, quando a verdade falha, pessoas sofrem, sim, prejuízos. Obrigada, senhor presidente. Perfeito. Coloque em discussão o pedido de... O pedido não. Em discussão, o projeto de lei 78/2025. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alexandre Peixinho. Tá. Esse projeto ele foi protocolado dia 18/12/25, às 11h43. A sessão extraordinária cancelada foi dia 19/12. E esse projeto não estava na pauta do dia 19. E isso gerou alguns problemas por mentiras veiculadas nas redes sociais, dizendo... Agora, veja bem, a gente pegar um executivo de uma cidade, o legislativo de uma cidade, e girar em torno de que o carro foi comprado antecipadamente e todo mundo correr, eu não consegui entender aonde que... Porque, geralmente, as pessoas têm que adquirir o imóvel, o carro, seja o que seja, dentro da lei. Então, eu não vejo que ninguém aqui fez nada errado não votando naquele dia e votando hoje, certo? Então, o que acontece? Aí quiseram colocar culpa em quem não tem culpa, certo? E esse projeto, veja bem, ele foi impresso no dia 18, que está com a data de 18 de dezembro, protocolado no dia 18, e a culpa é do Legislativo, a culpa é do cancelamento, que agora, em janeiro, já tentaram fazer extraordinária novamente, tentando empurrar essa casa, atropelar o judiciário, tentando induzir o presidente a errar com os pedidos que foram feitos. Não. Então, veja bem, não dá aqui para querer colocar culpa em quem não tem culpa. Bababá, gritar é fácil nas redes sociais. E depois as consequências disso daí? Aonde está a verdade disso daí? Eu sei que os taxistas estão assistindo, conversaram comigo. Falei, como dizia o Bolsonaro, dentro das 4 linhas, é para contar comigo. Agora, afrontar o judiciário, não conta comigo. Respeito as leis. Então, eu, hoje, voto favorável, nunca fui contra o projeto, embora tenha alguns questionamentos para a gente fazer. Tá? Se existir uma regra para atender, tu vai mudar, vai deixar liberado para comprar o carro da cor que quiser. Qual é essa regra? Entendeu? Não tem. Está liberado aqui para despadronizar. Se há um interesse, com certeza há um interesse, teria que ter aqui categorias para poder ficar a diferença de cor. Porque, no passado, quando eu era prefeito, foi solicitado até para obrigar eles a pôr isofilme, padronizar a cor para fiscalização. Porque eles queriam apertar a Câmara cobrava isso da gente, na época.
Então, eu voto favorável, não vejo problema nenhum, mas o que nós não podemos é ficar mentindo. Tá? O que esses fiscalizadores, eu gosto de falar de oposição, mas o que essa fiscalização legislativa que eu faço e a vereadora Rose faz, é nesse sentido, de fazer a coisa certa e seguir o que está no regimento e na lei orgânica. Às vezes é atropelado? É atropelado. Qual é a causa? Comprar um remédio? Vamos atropelar. Entendeu? Mas o que não há necessidade, não precisamos mentir, não. Ir para as redes sociais. Competir, no sentido de competir de um com o outro, com mentiras. O senhor me dá uma parte? Vereador? Com certeza, vereador. Não, só para eu trazer aqui, na verdade, uma afirmação daquilo que eu falei, né? Que eu só posso me pegar aquilo que eu falo. Né? Então, eu tenho uma preocupação, né? Que parece que eu não fiz um ataque a ninguém quando eu falei aqui que eles tomaram prejuízo. Eu só estou dizendo que o que eles me falaram, ó, tomamos prejuízo. Né? Então, parece que eu acabei atacando. Agora, se teve algum outro ataque, eu desconheço, né, a Vossa Excelência, as Vossas Excelências. Mas, trazendo aqui, esse projeto, ele traz aqui no seu artigo 1º e parágrafo 6º, que a pintura padronizada dos veículos vinculados ao serviço regulamentado por lei será definida por ato normativo do Poder Executivo. Então, ele vai nortear, né, com o ato normativo, acredito que via decreto, as cores que serão autorizadas. Então, assim, haverá essa organização. A fala do prejuízo eu fiz justamente ao Jefferson, que está aqui, que me trouxe essa... Só mais uma parte para finalizar, vereador? Que me trouxe essa problemática, mas, em momento algum, eu levei essa responsabilidade do prejuízo ou não, né, para os senhores, isso não. E a respeito da extraordinária. A extraordinária, ela foi, de fato, convocada. O prefeito mandou um ofício para essa casa, OI 99.409/2025, convocando a Câmara para uma extraordinária para a deliberação desse projeto. E aí, nós não conseguimos seguir, né, por conta que teve a queda na sessão. E por isso que eu fiz esse argumento. Nada mais do que isso. E não ataquei Vossas Excelências. Tá, isso é aqui minha fala, mas só para deixar isso registrado. Nós fomos atacados nas redes sociais. Não falei em momento nenhum que foi Vossa Excelência. Perdão. Então, para que a gente possa, para que todo mundo fique entendido, e nós não estamos aqui rejeitando, ou aprovando, ou brigando, ou retirando da pauta, se não for exatamente dentro da lei, que é quem eu cumpro, e o judiciário, que é o acato. É só isso, senhor presidente, fica aqui, e, com certeza, nosso voto é favorável, nunca foi contrário ao projeto. Às vezes é contrário à maneira que se tramita, que eu estou vendo que está encaminhando para que a gente possa andar dentro das 4 linhas e o Executivo nos respeite. Ele tem que agradecer muito a Vossa Excelência, que tem passado aqui o pano, no bom sentido, para que as coisas acelerem aqui. Tem acelerado, vamos dizer assim, os projetos aqui, para que compense a falta de competência e também porque contrata uma empresa para fazer projetos e manda errado. Contrata, e a gente está cansado de trabalhar para as empresas contratadas. Fazer o serviço deles aqui, nas nossas comissões, pelo serviço que eles foram contratados por mais de R$1 milhão para elaborar projeto, planejar, fazer isso, fazer aquilo, e a gente está tendo que corrigir nas comissões aqui. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Fica aqui e voto favorável ao projeto. Perfeito. Em discussão, projeto de lei 78/2025. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador de Carlos da Padaria. Pois bem, vamos lá aos fatos. Veja bem, dia 19/12 ia ter uma extraordinária, quando recebemos uma liminar suspendendo toda uma sessão. Aí eu pergunto até para o nosso amigo Chiquinho, que é do Legislativo, assessor, não pode falar, mas até a Vossa Excelência mesmo. Veja bem, será
que a juíza vai ficar mandando liminar, suspendendo uma sessão de Câmara, se ninguém for lá reclamar? Eu acho que não vai. Teve o ator, não teve o autor do pedido de liminar? Me dá uma parte, Assim vereador. possível, vereadora. Não teve o ator? Ou os autores? Eu só expus a verdade, que foi prejudicado. Fui eu que fiz o vídeo na rede social, que foi prejudicado a assistência social, que é para a saúde. Assistência social também é saúde. Que temos vários projetos que iremos, ao longo das sessões de câmaras, iremos aprovar todos eles. Então, naquele momento, foi sim prejudicado o taxista. Não todos. Quem comprou seus carros se anteciparam, acreditando que a lei iria ser aprovada, que o prefeito mandou no dia 18, a gente ia fazer uma extraordinária para receber e uma extraordinária para ser aprovado. Então, foi prejudicado. Teve taxista que levou prejuízo de mais de 40 mil. Então, não estou mentindo. E foi prejudicado. E todos aqueles projetos que foram retirados serão pautados e aprovados aqui nessa Câmara. Isso eu não tenho dúvida. Até porque, veja bem, quem é o dono da verdade? Aí tem muitos vereadores que falam o seguinte: fulano de tal não sabe ler, quem é que sabe interpretar? Sabe, posso até não saber interpretar, igual muitos aí, tem vários advogados que não sabem interpretar. Levei uma multa de 20 mil porque não souberam interpretar quando era presidente. E quem é o dono da verdade? Aquele dia eu estava com a verdade, Recebemos uma liminar, que os atores foram 2 vereadores. Foram os vereadores, coloquei na rede social, que prejudicou. Prejudicou a população, sim, naquele momento. Que atrasou. Atrasou tanto o IPTU, que isso vai ser lançado em abril. Já era para ter lançado. Então, eu não tenho... não estou falando... O presidente mesmo viu, sabe, que o pessoal levou prejuízo. E pode perguntar, está aqui o taxista, está o Júnior aí, que levou prejuízo. E que iríamos votar aquele projeto de lei, aquele dia 19/12. Iríamos votar aquele projeto de lei. Mas hoje iremos aprovar esse projeto, e como falei, e entre outros projetos que irão vir aqui, lógico, tudo nas quatro linhas, né? Nas 4 linhas. Como vamos aprovar nas 4 linhas os outros projetos, com pareceres favoráveis, que já vimos aqui projetos sendo rejeitado, que ia favorecer. Rejeitado não, o vereador votou contra o projeto, que é aquele do inibidor de ar, da Saniaqua, que ajudava a população. E tem parecer favorável. Precisamos cobrar do Executivo para pôr em prática, para que a Saniaqua coloque em prática. Entendeu? Então, não estou mentindo, não menti na rede social, falei e irei, falo mesmo. Se for para prejudicar a população, eu falo mesmo, estou aqui para fiscalizar, vou fiscalizar o Executivo, vou cobrar dele, do Executivo, vou cobrar de todos, doa quem doer, vou falar. Se for para prejudicar a população, não conte comigo. Então, naquele momento, a população foi prejudicada, sim. Foi prejudicada e não adianta querer falar que não. A assistência social foi prejudicada. O pessoal que vai receber os carnês de IPTU atrasado foram prejudicados, tudo por conta de uma liminar, de projetos que iremos aprovar. Ou vai ficar toda vez indo lá no judiciário e pedindo liminar? Acho que não, porque liminar é caro, hein? É muito caro. Hoje em dia, a liminar é 2, 3 contos, com a parte, vereador Rogério. Sim, acontece. Questão de ordem, senhor presidente. Eu pedi a parte Tem que primeiro. seguir a sequência da solicitação da parte.
Não, o vereador... Ele Mas eu posso dar a parte que eu quero. Não. Eu peço assistência para o... Não, sim, regimentalmente, o vereador... Vereador, eu declino da minha parte. Então é isso. Então eu fiz, tá lá o vídeo na rede social, não menti, não falei mentiras, somente a verdade. Somente a verdade. E para ajudar a população, pode sempre contar comigo, com esse vereador aqui, que não vai medir esforços para poder defender e ajudar o povo. É só, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei 78/2025. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou entrar no mérito da discussão dos senhores. Eu só gostaria de dizer que realmente é um projeto importante. Deixa eu me dar uma parte, vereador. Um momentinho só. É uma solicitação dos taxistas e, nesse sentido, nossa comissão, apenas para esclarecer, demos o parecer favorável ao projeto, quanto à constitucionalidade, quanto à legalidade. Então, eu voto favoravelmente. Concedo a parte, vereador. Não, é só para que ficar registrado que quem foi os autores da ação foi eu e a vereadora Rose, para que ande dentro das 4 linhas. Não tem que esconder nada de ninguém, entendeu? E mentiu, sim, nas redes sociais. Falou um monte de inverdade, entendeu? Então, e depois foi viajar, que é o direito dele, entendeu? Estava preocupado com o IPTU, que não sei o quê, e foi, o IPTU só não vai estar, não está porque é incompetência da prefeitura, que já foi aprovado ano passado o IPTU. E caro que vai vir. Só isso. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Pois não. O prejuízo dos taxistas é assim, quando se pede um carro, às vezes tem um mês, ou 2 ou 3, para você receber esse carro, está encomendado, certo? Eles adiantaram por quê? A placa não sai na hora também, a licença da prefeitura. Eles adiantaram por quê? Agora, se for, eles vão perder a placa, não vão perder, porque eles não vão poder vender o carro deles. É por isso que eles entraram no prejuízo, nesse meio tempo. Hoje, eu teria votado sim, a favor sim. E voto hoje também, porque eles são meus amigos, tem muitos amigos taxistas que merecem trabalhar honestamente, certo? E é por isso que eu voto a favor. É isso que aconteceu. Muito obrigado. O senhor me dá uma parte, vereador? Pois não, já. Só para esclarecer ao taxista ou aos que estão aqui presentes, esse PL de número 78 não fazia parte do rol de projetos que foi suspenso pela liminar. E em nenhum momento, naquele dia da sessão extraordinária, falou-se que seria chamado uma sessão outra sessão extraordinária para se deliberar sobre esse projeto. Não havia projeto sobre medicamento, não foi demonstrada a urgência, tanto que foi suspensa e continuou suspensa até agora, porque não demonstrou urgência para se solicitar a sessão extraordinária. O projeto da assistência social até agora não voltou para ser deliberado e votado. Então, sim, a liminar existe, desde que a juíza ou quem vai interpretar aquilo que está na representação, entenda que qual é a urgência demonstrada. Dos 17 projetos que estavam em pauta, deixo claro para vocês aqui, o do taxistas, esse 78, mais uma parte, vereador, não estava na sessão daquele dia da sessão extraordinária. Fiquei sabendo agora que seria chamada uma nova extraordinária para deliberar sobre o projeto taxista. Então, não estava. E se foi prometido algo para vocês em relação a isso, infelizmente, a desinformação foi tamanha que vocês correram para fazer a compra de carro e foram prejudicados nesse sentido. Mas, realmente, esse projeto 78, ressalto, não estava. E demonstrada urgência, com certeza, se tivesse demonstrado urgência em outro tempo, agora em janeiro, e tivesse sido convocada uma extraordinária, com certeza o presidente o faria. Mas não foi demonstrada a urgência pelo Executivo, então não foi realizada uma nova sessão extraordinária. Era isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigada, vereador. Pois não, vereador. Só Uma para parte aí, vereador. Pois não. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Mesmo se tivesse, falo para vocês teriam entrado com a liminar do mesmo jeito, porque a intenção é sempre prejudicar. Parece que só vocês sabem
ler, só vocês são inteligentes, só vocês sabem interpretar, só vocês é o dono da razão. Só vocês é o dono da razão. E se você me provar que naquilo que eu falei da rede social fazer ataque pessoal. é mentira, Vai fazer Questão ataque de ordem, pessoal questão de ou ordem. É mentira. discutir projeto? A parte para discutir o Questão de projeto. discutindo o projeto, estou falando. Não, mesmo você está se atacando falasse- pessoalmente. Questão de ordem. Gente, ó, Por favor, se questão atente de à sua ordem. palavra na questão de ordem. Só uma questão ou... de ordem. Ó. Nós estamos para deliberar um projeto que há mais de um mês os taxistas estão aguardando. Então, o que eu sugiro, né, aos nobres pares, respeitando, né, a todos e a todo posicionamento, é que nós votemos esse projeto para resolver o problema que eles estão aguardando que nós possamos Senhor resolver. presidente, eu estou com a questão de ordem. O senhor está com uma parte. Uma parte. Peço que você restabeleça 24 segundos. O senhor E está com a parte. então, e nesse momento, senhor presidente, ninguém, eu pelo menos, o que eu prometi a eles é que iríamos aprovar. Falei para eles que iríamos aprovar. E por que fomos impedidos de aprovar o projeto? Por conta de uma liminar. Liminar não se cai do céu igual chuva. Não se cai do céu igual chuva. Sabe? E tá... Mais uma parte, senhor vereador. E sobre a assistência social, está lá ainda bloqueado por conta da liminar. Precisa, assistência social também é saúde. Também é saúde. Então, foi prejudicado, sim. E viajei naquele momento, vereador, porque já estava de recesso. E já estava marcado, então viajei, como eu viajo todo ano lá para a Bahia para ver meus parentes. Sou baiano, nordestino, e não tenho medo de nada, não fugi de sessão extraordinária, como foi falado, não fujo da raia. Vim aqui, Deus me colocou aqui, estou aqui para ajudar uma população. Hoje estou unido com o prefeito para poder dialogar e fazer o que muitos deveriam fazer, que é trabalhar por essa cidade que só desce de cabeça abaixo, só descia, né? Agora vamos colocar ela para subir, melhorar, desenvolver, que é o que necessita e precisa. Então, pode contar comigo, todos os taxistas, independente de qualquer situação. É só, senhor presidente. Obrigado, vereador Túlio. Perfeito. Senhor presidente, então eu entendo realmente que os taxistas desempenham uma função importante em nosso município, atendendo a população, merece todo o nosso apoio, merece o nosso aplauso, e, nesse sentido, eu voto favoravelmente a esse projeto, já que é uma solicitação dos mesmos, e o prefeito está atendendo, e nós deveremos votar, então, conclamo os colegas para que aprovemos. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Em discussão, projeto de lei 78/2025L. Questão de ordem, presidente. Votação nominal. Ninguém querendo fazer uso da palavra, respeitando o pedido em questão de ordem de votação nominal do vereador Alexandre, peço ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereadora Rosido Cris. Aprovo. Vereador Cris Pneus. Aprovo. Vereador Rogério Mecânico. Aprova. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprova. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Galego da Fundaria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Projeto de lei 78/2025, aprovado por 12 votos a 0. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora Rosido Cris. Aos colegas taxistas que estão aqui presentes, se precisar, eu dou uma cópia da liminar para provar para vocês que esse projeto não fazia parte daquela sessão extraordinária do rol de projetos que estavam previstos. E se houve uma liminar, foi porque o judiciário também entendeu que algo estava correndo de forma irregular no trâmite da Câmara. E em relação ao IPTU, aqui as pessoas estão questionando em relação ao IPTU, a falha não foi dessa casa, a falha foi do próprio Executivo, que fez o georreferenciamento, que elencou lá as questões para os munícipes procurar a prefeitura até uma tal data. Não teve adesão dessas pessoas, porque muitos não receberam em casa a cartinha. Prorrogaram por mais um tempo, mesmo assim a adesão foi baixa, por isso que agora está chegando tardiamente a questão do IPTU nas casas. Vai chegar em abril por conta do georreferenciamento, da atualização de dados, das plantas, tudo que estava para ser previsto.
tempo hábil. Executivo, faltou tempo para o Executivo, não tempo de Câmara de Vereadores. E em relação à assistência social, o projeto, assim como outros que estavam na liminar, que a gente votou semana passada em relação à Procuradoria, que estava dentro da liminar, foi votado. Então, a liminar já não mais ela Questão tem de esses ordem, efeitos. presidente. Mas a justificativa não é do projeto de lei de taxista? A justificativa minha, eu falo do jeito que eu quero, senhor. Ô, questão de Tá? ordem, questão Eu de estou ordem. justificando. Questão de Não é um ordem. Eu estou projeto, justificando. senhor presidente. Questão de ordem. O senhor vereadores. justifica, na sua fala, o De senhor lei. justifica. Questão de ordem, eu não quero Tá? multar Então, se ninguém. for para falar qualquer coisa... Eu quero Não é multar qualquer ninguém. coisa, eu estou falando de Vereadora, assuntos que foram questão de ordem, discutidos gente. Eu sou aqui bem, nessa casa. sou bem democrático, respeito a todos, mas eu não vou ficar entrando em discussão aqui. Eu peço uma questão de ordem, vocês não respeitam, eu preciso falar sobre a fala de vocês. Então, isso é desrespeito. Então, isso eu não vou aceitar. Então, por favor, se concentre e conclua a sua explicação pessoal, por gentileza. Obrigada, senhor presidente, pelo respeito, pela consideração. A justificativa está em cima de tudo que foi discutido durante a deliberação do projeto. Liminar, que envolveu o IPTU, que falaram que envolveu o IPTU, envolveu assistência social, envolveu os taxistas. Então, de fato, aqueles que estavam previstos no rol, junto da sessão extraordinária, foi acatado pela Justiça e concedeu liminar. Esse projeto 78 dos taxistas, falo e repito sem medo nenhum, não estava previsto na sessão extraordinária daquele dia, e muito menos tínhamos ciência que seria chamada uma sessão extraordinária, e até o momento, nenhum momento durante o recesso foi chamado para a sessão extraordinária, porque não foi demonstrada a urgência pelo Executivo. É isso, senhor presidente, muito obrigada. Justificativa de voto, senhor presidente. Você pediu justificativa de voto, o vereador Alexandre Peixinho. Eu vou deixar para ele falar por último. Não, porque- o senhor pediu. Não, eu vou deixar para ele falar por último, porque Ah, ele gosta de ser truculento, ameaçar. Vereador. Eu sou paulista. Não, eu estou na minha explicação pessoal, porque ele quis aqui me atacar, que eu sou baiano, grande coisa. Eu não percebi isso. Baiano, pernambucano, paulista, cearense, todos têm que se respeitar. Não sou filho de pai assustado. Não tenho medo de homem nenhum. Estou aqui, sigo as regras. Fui prefeito, fui vereador, fui prefeito e estou aqui como vereador de novo. Tá? Porque sigo as regras. Porque conselho errado, quando você está na administração, um monte de gente quer que você atropele regras, quer que você atropele lei, quer que você faça o que não pode. Na truculência, eu não sou filho de pai assustado. Não tenho medo de ninguém aqui, não. Então, que fique bem claro. E a justificativa de voto está dentro das 4 linhas, foi suspenso, o IPTU está aí porque são incompetentes, não sabem nem o que fazer, porque já foi gente lá para pedir certidão, então lá, espera aí que nós estamos fechando, ninguém sabe. Que agora é que botaram culpa no sistema, que o sistema não conversa com outro sistema, mas é incompetência. Então não adianta querer trazer e atacar nós, que fiscalizamos e seguimos a nossa regra, não estou dizendo que vocês não façam parte de vocês, mas não adianta querer jogar a culpa em nós. A culpa é do Executivo, que manda as coisas aqui atropelando, empurrando, e não chega disso aí. E aqui no grito não adianta não, porque gritar eu grito também. Tá? Não sou filho de pai assustado, não tem medo de ninguém aqui não. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Edicardo da Padaria. Olha a situação, o cara falou que eu ameacei ele. Falei que eu sou baiano e estava marcado para viajar para a Bahia. Se você não tem medo de homem, eu também não tenho. E você está discriminando os nordestinos. Discriminou sim, grandes coisas. Você discriminou sim. E não é assim. E não é assim que a banda toca. Não, respeita, não é respeita assim. o posicionamento do vereador. Todo mundo Não é ouviu em assim silêncio. que a banda toca, meu irmão. Não é assim, certo? Fiz o vídeo e farei quantos necessário. E não tem mentira nenhuma naquele vídeo. Mostre que é mentira. Só prove que é mentira. Denunciei sim, liminar, evitando que o prefeito trabalhe. O prefeito vai trabalhar, tem que trabalhar. Chega de nego não querer que prefeito trabalhe nessa cidade. O prefeito ganha, não, fazer para que o prefeito não trabalhe. Outro entra para ver que o prefeito não trabalha. Tem que trabalhar e vamos fazer trabalhar.
nós unidos vamos fazer com que ele trabalhe sim, dentro da regra, dentro das 4 linhas. E também sou filho de pai desassustado. Não sou filho de pai assustado. Tenho medo de ninguém, irmão, só dos castigos de Deus. Só isso e mais nada. Entendeu? E estou aqui para aprovar projeto que vir, que for bom. Vamos aprovar todos aqueles projetos que foi retirado de pauta. Iremos pautar aqui e vai ser aprovado. Principalmente o do taxista também, aquele dia ia estar em pauta assim. Não adianta querer falar que não sabia, que se tivesse, soubesse, também tinha entrado com liminar. Tinha prejudicado, porque a intenção é essa de vocês. É sempre prejudicar. Sempre. Mas vamos começar a expor aqui, vamos começar a falar. Vamos começar a falar, até porque eu me posiciono, não tenho medo. Não tenho medo e vamos falar. A hora que quiser. Vamos falar na tribuna, fora de tribuna, em qualquer lugar, em rede social. Eu estou aqui para trabalhar pela população. Eu tenho serviços prestados à população. Muitos, e muitos, e muitos. Muitas emendas, muito serviço. E irei prestar, irei fazer. E o povo vai poder sempre contar comigo. É que você não agrada a todos. Claro, nem Deus agradou, quem sou eu para agradar? Mas irei sempre batalhar por essa cidade para poder desenvolver. Não iremos deixar que a oposição que não quer o bem da cidade vai querer... você não quer o bem da cidade. Você quer ver a cidade sempre para baixo. Perfeito. Sempre, mas vamos batalhar para que avance. Perfeito. Sempre respeitaremos as opiniões que são individuais aqui de todos os vereadores. E essa foi mais uma sessão de Câmara, 39ª, e nós declaramos agora encerrado a ordem do dia, agradecendo a presença de todos, público presente, amigos internautas, senhores servidores, senhores vereadores dessa casa, em especial a GCM Solange, que está aqui. Muito obrigado, viu, Solange? E ao Sena, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima semana.